Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre o trabalho com proteínas. O conhecimento sobre a estrutura e a função das proteínas pelos bioquímicos, ela veio de estudos realizados com muitas proteínas, uma a uma. Então, para estudar detalhadamente uma proteína, o pesquisador deve ser capaz de separá-la de outras proteínas e obtê-la na forma pura, e dominar as técnicas que são necessárias para entender as suas propriedades. Então, os métodos para isso vêm da química de proteínas, que é uma disciplina tão antiga quanto a própria bioquímica e que tem uma posição central na pesquisa bioquímica. Algumas perguntas que são comumente feitas sobre diferentes peptídeos e proteínas estão aqui listadas. São elas: qual é a sua sequência de aminoácidos e sua composição, não só de aminoácidos, mas aí para proteínas conjugadas, quais são seus grupos prostéticos? Qual é a sua estrutura tridimensional e como a sua conformação nativa é alcançada? Quais são as etapas que levam até a estrutura funcional de uma proteína? Como o seu papel químico é desempenhado? Como sua função é regulada? Como ela interage com outras macromoléculas e como ela está relacionada com outras proteínas com diferentes funções. Qual a sua localização dentro da célula e quais são as suas propriedades físico-químicas. Então, para cada proteína diferente, é importante conhecer a resposta para cada uma dessas questões, para entender adequadamente os detalhes sobre essa macromolécula. Então, estudar proteínas e peptídeos muitas vezes requer que elas sejam purificadas e separadas de uma mistura muito heterogênea que contém diferentes proteínas diferentes. Então, normalmente, a fonte dessas proteínas é uma célula bacteriana ou uma célula de mamífero ou um pedaço de tecido. E a primeira etapa, então, é romper a membrana celular e liberar o conteúdo interior da célula em uma espécie de extrato bruto. E aí, a partir de técnicas de fracionamento e separação, é possível obter uma porção cada vez mais purificada e que contenha as proteínas de interesse para que o estudo seja possível. Então, os polipeptídeos contêm diferentes sequências de aminoácidos. A sequência e o arranjo dos aminoácidos dão ao polipeptídeo um certo caráter químico. Ou ele é carregado, ou ele é polar, ou ele é hidrofóbico, etc. Então, alguns polipeptídeos ligam alvos específicos e isso pode ser usado para pescá-los de uma mistura complexa. Então, em outras palavras, os pesquisadores exploram justamente essas características únicas de cada proteína para tentar separá-las de outras proteínas com características diferentes e assim obter uma porção muito purificada que contém uma grande concentração da proteína de interesse. Então, uma mistura de proteínas ela pode ser separada com base nas propriedades físico-químicas de cada proteína. Então, serão exploradas a carga da proteína, o tamanho, sua afinidade por um ligante específico, sua solubilidade, sua hidrofobicidade, sua estabilidade térmica. Todas essas propriedades podem ser exploradas por uma técnica ou outra. E entre essas técnicas, a cromatografia é uma das mais comumente utilizadas para a separação preparatória de proteínas e a proteína é muitas vezes capaz de permanecer totalmente dobrada. Então, essa é uma das vantagens da cromatografia, porque ela acaba por não interferir na estrutura tridimensional, na conformação nativa dessa proteína. Então, depois de passar pela cromatografia, essa proteína ainda pode desempenhar a sua função, né, porque ela ainda se encontra dobrada, né, na conformação nativa dela, na conformação original. Então, dentro das técnicas de cromatografia, uma das mais eficientes é a cromatografia em coluna. E ela vai aproveitar então diferenças nas cargas da proteína, no tamanho, na afinidade de ligação,
para conseguir separá-las. Então, geralmente um material sólido e poroso com propriedades químicas adequadas, que vai ser a fase estacionária, é mantido dentro de uma coluna. E uma solução tamponada vai ser a fase móvel, que migra através dessa coluna. Então, a proteína dissolvida na mesma solução tampão que foi utilizada para estabelecer a fase móvel é colocado no topo da coluna. E aí, aqui nós temos uma mistura heterogênea. E ao passo que essa mistura vai passando pela coluna, notem que as cores estão sendo separadas. Então, aqui eu tenho a proteína azul, a proteína vermelha e a proteína verde. Então, dependendo da afinidade que cada uma dessas proteínas tem pela fase estacionária, que preenche a coluna, ou pela fase móvel, que está sendo passada pela coluna ao longo do tempo, né, a proteína vai sair de dentro dessa coluna mais rápido, como é o caso aqui da proteína verde, a proteína C foi a primeira a ser eluída, né, a sair aqui da coluna. Então, ela pode ser coletada e a proteína B vai sair depois e a proteína A é a que vai sair por último. Então, a proteína A tinha maior afinidade pela fase estacionária da coluna, né, enquanto a proteína C tinha grande afinidade pela fase móvel. Então, por isso que ela passou rapidamente. Então, como resultado, no começo, todas as proteínas estavam misturadas, mas com o passar do tempo elas foram separadas e aí podem ser coletadas em frações isoladas de cada uma delas. Então, a cromatografia da coluna permite a separação de uma mistura de proteínas em uma fase sólida, que é uma matriz porosa, utilizando uma fase líquida para mobilizar as proteínas. Proteínas com menor afinidade para a fase sólida serão lavadas primeiro, e proteínas com maior afinidade pela fase sólida, fase estacionária, ficarão na coluna por mais tempo e sairão de lá mais tarde. Aí, dependendo da característica que está sendo explorada para fazer essa separação, né, vai ser um material um pouco diferente, um polímero um pouco diferente aqui dentro da coluna. E isso vai gerar subclassificações dentro dessa categoria de cromatografia em coluna. Então, uma delas é a chamada cromatografia de troca iônica. Essa explora as diferenças no sinal e na magnitude da carga elétrica das proteínas em um determinado pH. Então, a matriz da coluna é um polímero sintético, geralmente uma resina, que contém grupos carregados ligados. Então, vejam, aqui essas bolinhas representam justamente as proteínas. Notem que eu tenho as azuis escuras, azuis claras, laranjas e vermelhas, e cada uma delas tem uma diferença de cargas. Então, carga positiva é elevada, carga positiva, negativa ou muito negativa, né? Foi chamado aqui de carga negativa elevada. E o polímero, a fase estacionária desse tipo de coluna para cromatografia de troca iônica, notem que são essas esferas cinzas aqui e elas têm cargas negativas. Então, as proteínas que têm carga final positiva elevada no pH aqui da fase móvel, né, ela vai ficar fortemente ligada por interações eletrostáticas na resina que tem carga oposta. Então, ela vai permanecer dentro da coluna por mais tempo. Já as proteínas aqui vermelhas, que têm uma carga final negativa elevada, elas são repelidas pelas cargas negativas da fase estacionária da coluna. O polímero é negativamente carregado. Então, a proteína vermelha sai rapidamente, enquanto que a proteína azul é a que vai permanecer mais tempo dentro da coluna, né? Então, com base nisso, como as proteínas vão sair de dentro da coluna em diferentes tempos, né, é possível fazer várias coletas ao longo do tempo e assim coletar frações ricas em cada uma dessas proteínas que estão sendo separadas justamente com base na sua carga. Então, essa é a cromatografia de troca iônica. Então, notem que essa interação da resina com a proteína, né, quando a proteína é fortemente positiva, sua carga final, é uma interação eletrostática, uma interação entre cargas, né? Não é uma ligação covalente. Então, é uma interação fraca, né? Então, com o passar do tempo,
conforme a fase móvel vai sendo passada aqui pela coluna, eventualmente ela também sai, ela não fica para sempre ligada na resina, né? Mas ela vai demorar mais tempo para sair do que a proteína que tem uma carga negativa elevada e que vai ser repelida rapidamente pela resina no interior da coluna. Já a laranja, né, que tem uma carga final negativa, não é tão elevada quanto a vermelha, ela sai um pouco depois da vermelha. A azul, que tem carga positiva, né, fica um tempo a mais. E a azul escura, que tem carga elevada, positiva, é a que permanece mais tempo ali. Então, no final, dá para separar todas essas proteínas com base na carga que elas apresentam em um determinado pH. Então, isso daqui também ilustra a importância de conhecer o ponto isoelétrico de uma proteína, né? Porque isso tudo vai influenciar qual será o pH da fase móvel que será utilizada para separar cada uma das proteínas. Então, para identificar qual é o pH adequado para se obter a proteína de interesse, é necessário conhecer detalhes dessa proteína, né, como a carga, o ponto isoelétrico dela em determinado pH, para saber se ela vai sair primeiro ou se ela vai sair depois, com base justamente no pH em que essa fase móvel será tamponada. Um outro tipo de cromatografia é a cromatografia por exclusão de tamanho. Então, nesse tipo de cromatografia, né, que também é chamada de filtração em gel, as proteínas vão ser separadas de acordo com o seu tamanho. Então, proteínas grandes vão sair da coluna mais rapidamente. E aqui está sendo representada por essas bolinhas verdes. Proteínas de tamanho intermediário saem, né, depois. E as proteínas menores serão as últimas a conseguirem sair da coluna. Então, isso acontece porque aqui a fase estacionária consiste de grânulos de polímeros reticulados, que têm poros ou cavidades, que são projetados para um determinado tamanho de proteína. Então, a proteína muito grande, ela não pode entrar nesses poros. Então, ela vai percorrer um caminho mais curto para sair da coluna. Ela não entra nos poros, ela vai passando pelos espaços entre esses grânulos do polímero poroso e aí ela consegue sair rapidamente da coluna. Agora, as proteínas que são pequenas e que acabam entrando nesses poros, elas vão percorrer um caminho mais longo, porque tem que passar por toda essa porosidade do polímero e aí ela vai demorar mais tempo para conseguir ser coletada, então ela sai por último aqui da coluna por exclusão por tamanho. Então, novamente, a importância de se conhecer o tamanho da proteína de interesse para saber qual tipo de polímero utilizar e se ele vai ser adequado ou não para a proteína que se pretende separar. Um outro tipo de cromatografia é a chamada cromatografia de afinidade. Então, aqui temos no polímero algum grupo funcional ou alguma estrutura que está covalentemente ligada ao polímero. E a proteína, aqui no caso representada pela proteína verde, ela se liga, estabelece uma interação com esse grupo que está ligado ao polímero. Então, quando é passado pela coluna, essa proteína estabelece uma interação. Novamente aqui vai ser uma interação fraca entre a proteína e essa bolinha vermelha que representa o ligante, que agora faz parte do polímero. Então ela permanece em interação com esse ligante no polímero, enquanto que as outras proteínas que não têm essa afinidade pelo ligante, elas vão passar mais rapidamente pela coluna. Então aqui notem que a proteína laranja e a proteína roxa, elas passaram pela coluna rapidamente e já saíram aqui da coluna, enquanto que a proteína verde, que tem afinidade, permaneceu ligada ao polímero. Agora, para conseguir fazer agora a proteína de interesse sair
daqui de dentro da coluna, é necessário, né, geralmente, passar na fase móvel o ligante na forma livre. E aí, quando a fase móvel com o ligante na forma livre passa pela coluna, a proteína agora interage com esse ligante na forma livre e é arrastada junto com a fase móvel, e aí ela finalmente sai da coluna, né? Caso contrário, ela permanece aqui interagindo com o ligante. Mas vale ressaltar que essa interação entre o ligante e a proteína é uma interação fraca, né? Então ela pode ser desfeita quando é passado aqui a fase móvel, que tem o ligante na forma livre, dissolvido aqui na fase móvel. E aí, por isso que a proteína verde agora está ligando com as bolinhas vermelhas, ó, mas elas não estão mais ligadas ao polímero fase estacionária dentro da coluna. Então elas vão sair e depois, normalmente, é necessário fazer alguma técnica de purificação ou separação extra para conseguir se livrar agora desse ligante e ficar só com a bolinha verde, que é a proteína de interesse, né? Porque ela sai aqui interagindo com o ligante na forma livre que foi passado nessa fase móvel. Então, né, mais uma vez, isso enfatiza, né, a importância de se conhecer um pouco a proteína de interesse para conseguir escolher qual é a melhor técnica de cromatografia, qual a que melhor se encaixa com o objetivo que se tem, né? Qual proteína você quer separar? Então, qual é a melhor coluna? Qual é o melhor tipo de cromatografia para ser feita para conseguir obter aquela fração purificada da proteína de interesse? Uma outra técnica muito utilizada para a separação de proteínas, né, e também para sua caracterização é a chamada eletroforese. Então, em geral, esses processos eles não são utilizados para purificar proteínas, porque existem alternativas mais simples do que os métodos eletroforéticos. E esses têm geralmente efeitos adversos sobre a estrutura da proteína. Então, a gente vai ver que ela leva à desnaturação da proteína para fazer a separação por eletroforese. Então, ela tem, né, algumas indicações específicas, diferentes da cromatografia. Mas como um método analítico, para verificar a quantidade de uma certa proteína específica em uma amostra, para ver se tratamentos aumentam ou diminuem o nível de uma certa proteína, ela é muito, muito útil e muito utilizada em diversos estudos, né? Então, as vantagens é que nessa técnica as proteínas podem ser visualizadas e separadas, e assim o pesquisador consegue rapidamente fazer uma estimativa do número de proteínas que existe em uma certa mistura, né? E o grau, ou, por exemplo, o grau de pureza de uma certa preparação de proteínas. Então, a separação em escala analítica é comumente feita por eletroforese. As proteínas se movem em um campo elétrico, elas vão ser atraídas, né, pela carga oposta. Então, novamente, aqui a importância do ponto isoelétrico, porque se a proteína estiver no seu ponto isoelétrico, ela não se move em um campo elétrico, e daí não dá para separar elas por eletroforese. Mas a gente vai ver também que algumas estratégias são utilizadas para induzir cargas nas proteínas e aí, com base nisso, separá-las, considerando, por exemplo, o seu peso molecular, com o uso de alguns detergentes que se ligam à proteína e fazem com que ela fique com uma carga negativa proporcional ao seu tamanho. Então, a matriz de gel dificulta a mobilidade das proteínas de acordo com o seu tamanho e forma. Se for uma proteína muito grande, ela vai ter maior dificuldade de ser separada dentro desse gel, que ela precisa atravessar, sendo puxada pela carga oposta dentro de um campo elétrico.
Esse gel geralmente é de poliacrilamida, por isso a separação de proteínas via eletroforese é frequentemente chamada de eletroforese de gel de poliacrilamida, ou PAGE, né? Polyacrylamide Gel. Então, e aqui a gente pode ver justamente a estrutura do decilsulfato de sódio, que é um detergente comumente utilizado para conseguir induzir, colocar cargas na proteína. Então, é um método eletroforético que é comumente empregado para estimar a pureza e a massa molecular de proteínas. Então, esse detergente tem essa cadeia de 12 carbonos, né? Dodecil significa justamente isso, uma cadeia de 12 carbonos. E uma quantidade de SDS que uma proteína liga é cerca de 1,4 vezes a sua massa. Então, aproximadamente, uma molécula de SDS se liga para cada resíduo de aminoácido que a proteína tem. E isso aqui é um sal, em solução, o sódio se dissocia, então notem a carga negativa. Então, para cada molécula que se liga na proteína, uma carga negativa vai aparecer lá. Então, quanto mais longa for a proteína, mais cargas negativas ela vai ter na sua estrutura. Então, é proporcional ao tamanho da cadeia, à quantidade de resíduos de aminoácidos que a proteína apresenta. Então, o SDS ligado contribui com uma carga grande final negativa, de modo que a carga intrínseca da proteína passa a ser insignificante, a carga que ela tinha naquele pH específico. Né? E o SDS é o que vai determinar, de fato, a carga da proteína. Né? Além disso, a ligação do SDS ele vai promover um desdobramento da proteína, porque vai alterar todas as interações fracas que mantêm a proteína na sua conformação nativa. E aí, como resultado, na eletroforese, na presença do SDS, as proteínas serão separadas quase que exclusivamente com base na sua massa. Então, os peptídeos que são menores, eles vão migrar mais rapidamente através do gel. Já se for uma proteína muito grande, ela migra mais devagar através do gel. E depois da eletroforese, basta utilizar alguma técnica de coloração ou alguma técnica para visualizar onde essas proteínas foram parar no gel, para conseguir determinar, com base em comparações de padrões com peso molecular conhecido, quais são as proteínas presentes na amostra e o seu tamanho, né, com base nessa comparação com padrões. Então aqui, esse é o nome do detergente, né, dedocilsulfato de sódio. Ele forma micelas que se ligam às proteínas e vão facilitar o seu desdobramento, então desnatura a proteína. E o SDS dá a todas as proteínas uma carga uniformemente negativa. E a forma nativa das proteínas, nesse caso, não vai importar, porque ela vai ser perdida, né, a conformação nativa. E a taxa de movimento, então, só vai depender do tamanho. As pequenas proteínas vão se mover mais rápido e as proteínas grandes vão se mover mais lentamente através do gel, né, quando a eletroforese é feita em combinação com o SDS. E aqui a gente pode observar um esquema que representa justamente essa técnica. Então, as amostras são colocadas em pocinhos aqui na parte superior do gel e esse gel é colocado em um campo elétrico. Então, notem a carga negativa, a carga positiva. Então, as proteínas, como estão com cargas negativas, elas vão migrar em direção à carga positiva. E para atravessar esse gel, a proteína menor vai conseguir ir mais rapidamente, a proteína maior vai ir mais lentamente. Então, no final, elas são separadas. E notem, aqui
desse lado, que está representando um experimento no qual diferentes condições foram feitas à procura de uma proteína específica, né? Então, aqui é a proteína REC-A de Escherichia coli, que era o interesse, né? E na primeira coluna aqui existem marcadores. Então, são proteínas com massa conhecida, para saber exatamente, né, onde cada uma das massas deve ser esperada. Então, a proteína REC-A ela tem uma massa de 38.000. Então, ela vai ficar aqui entre o 45 e entre o 31. Então, nós podemos notar aqui, ó, cada coluna depois dos marcadores é uma condição diferente. Então, isso daqui é células não induzidas, células induzidas, extrato bruto solúvel, e aí foram feitas técnicas de purificação para essa proteína. Então, nas células não induzidas, é a expressão normal da proteína de interesse. Então, ela tem uma certa expressão, não muito forte, e aí nas células induzidas, a expressão dessa proteína REC-A foi induzida. Então, a banda referente a essa proteína já ficou bem mais evidente. Aí, aqui no extrato bruto, a gente pode ver, né, que ficou bem forte, né, mais ou menos aqui na posição onde ela seria esperada. E aí foi feito precipitação, cromatografia de troca iônica, né, aniônica, catiônica e a proteína purificada. Para ver então que todas essas outras bandas inespecíficas desaparecem quando são feitas técnicas de purificação. Então aqui foi utilizado um corante azul que cora todas as proteínas, né, que correram aqui no gel de eletroforese. Por isso que fica todas essas bandas, né? Cada uma dessas bandas representa uma proteína ou proteínas de um certo peso, né, de uma certa massa. Então, é possível verificar todas elas quando a gente tem misturas heterogêneas, como células ou extrato bruto. Tem várias bandas indicando que tem muitas e muitas proteínas. Já quando o gel é feito com uma fração mais purificada, aí fica uma banda única que é específica para a proteína de interesse. Então, elas são separadas, né, migrando aí nesse campo elétrico e antes disso foi induzido a carga pela utilização do SDS. Então essa é a técnica de eletroforese. Eu trouxe essa outra figura aqui que é um outro exemplo. Geralmente nos artigos a gente não vê o gel inteiro, né, como está mostrado ali, e sim somente as regiões de interesse. Então, nesse caso, né, é um artigo do qual eu participei durante o meu doutorado, então é um dos artigos do meu doutorado, e nesse artigo nós estávamos interessados em algumas proteínas que são sensores de hipóxia. Então, estava trabalhando com células de fígado, que é hepatócito, e aqui elas foram induzidas a diferentes condições, né, que causam hipóxia, que melhoram a oxigenação, ou com o uso de drogas que inibem a degradação dessa proteína, que é o RIF, né, que tem mais de uma isoforma, e que é uma proteína que funciona como um sensor da falta de oxigênio, né? Então, o RIF1-alfa ele não é muito expresso nesse tipo de célula. Então, a gente pode notar que as bandas ficaram todas muito fraquinhas aqui, ou quase que inexistentes. Agora, o RIF2-alfa é a isoforma responsável por sinalizar a falta de oxigênio nas células do fígado. Então, em hepatócitos, né, que tinham acabado de ser removidos do fígado, né, não houve situação de hipóxia, então esse sensor de hipóxia não estava presente. Quando os hepatócitos eram cultivados em uma condição experimental que induzia a falta do oxigênio, a gente pode observar que a proteína RIF2-alfa aparece. Então, indicando que as células sentiram a hipóxia e essa proteína ficou, então, na sua forma ativa, sinalizando essa falta de oxigênio. Aqui é uma condição na qual a oxigenação foi melhorada. Então,
essa estratégia, né, de melhorar a oxigenação, fez com que essa proteína desaparecesse nas células, indicando que elas não estavam sentindo falta do oxigênio, né? O suprimento de oxigênio era adequado, por isso a proteína não estava presente. E aqui, nas últimas duas colunas, foi utilizada uma droga que impede a degradação desse fator induzido por hipóxia, então ele se acumula na célula. E a gente pode ver as bandas referentes a essa proteína bem evidentes, né, indicando que elas estavam presentes nessas condições celulares. Então, aqui é para mostrar uma das aplicabilidades dessa técnica. Quando os pesquisadores estão interessados em saber se a célula está expressando ou não aquela proteína, se aquela proteína está presente em uma determinada condição experimental, a técnica de eletroforese é feita para separar essas proteínas e identificá-las, né, na forma dessas bandas, para conseguir saber se elas estão presentes ou não. E aí dá para fazer comparações até, né, de quantidades. Então vejam que aqui o sinal está mais fraco do que nessas duas últimas colunas, onde a quantidade de proteína é maior. Mas isso tudo é feito de uma maneira relativa. Então vejam que sempre vai haver, né, uma parte também de um gel em que é colocado uma proteína controle. Então, nesse caso, é uma proteína que as condições experimentais não alteram a sua expressão. Então, a sua quantidade tem que ser sempre constante, né, ou relativa à quantidade de amostra que foi colocada em cada um dos pocinhos do gel. Então, aqui foi utilizada essa proteína, né, viniculina, e ela demonstra que em todas as amostras, em todos os pocinhos, foi colocado, né, amostra de proteínas, porque essa proteína que é o controle, ela apareceu em todos eles, né? Então, nessas condições em que a banda específica da proteína de interesse não apareceu, não é porque não foi colocado nenhuma proteína, né? Havia proteínas lá, como esse controle está demonstrando, mas não havia a proteína alvo, proteína de interesse, de fato, não estava presente nessas condições. Então, quando é feita uma quantificação, né, isso tudo é relacionado com esse controle. Então, é geralmente expresso na forma de uma razão, né, divide a quantidade da proteína de interesse pela quantidade da proteína de controle para poder, né, fazer uma comparação mais justa entre as condições, para poder de fato afirmar com um pouco mais de segurança se aumentou ou diminuiu a quantidade daquela proteína quando as condições foram alteradas. Então, é sempre expresso na forma de uma relação, né? Isso tudo fica um pouco mais evidente aqui, ó, quando a gente observa esses resultados para essa outra proteína, que é o GLUT1, que é um transportador de glicose para o interior das células. Quando a célula fica em condição de hipóxia e que esse HIF-2-alfa se acumula nos hepatócitos, um dos efeitos desse HIF é aumentar a expressão do transportador de glicose para que a célula tenha mais combustível que pode ser utilizado para a produção de energia de maneira anaeróbica. Então, essa proteína GLUT1 vai permitir maior entrada de glicose dentro da célula e essa glicose pode ser transformada em ATP sem a necessidade do oxigênio. Então vejam que quando a célula ficou em hipóxia, que o HIF-2 se acumulou, né, ficou essa grande mancha escura aqui, ó, mais ou menos na região do GLUT1, indicando que a quantidade de transportadores, né, de GLUT1 foi justamente, né, aumentado como efeito dessa proteína, né? O mesmo não foi reproduzido por uma condição farmacológica, né? Aumentou, mas não tanto quanto na situação de falta de oxigênio, demonstrando que existem outros fatores que também controlam a expressão do GLUT1, né? Que não só a presença do HIF-2-alfa dentro dos hepatócitos, mas comparem o tamanho dessas bandas com a quantidade aqui da proteína de controle.
né, que foi praticamente igual em todas as condições, apesar da quantidade do GLUT1 ser tão diferente entre essas condições. Então, uma análise, né, sempre leva em consideração uma proteína de controle para garantir que essas bandas aqui são maiores ou menores, não porque foi colocado mais ou menos amostra, né? Aqui a gente pode ver que a quantidade de amostra foi sempre igual. Então, é a expressão dessa proteína em específico que mudou devido a alguma condição lá no interior da célula. Então, isso é só para ilustrar mais ou menos como vocês encontram os resultados desse tipo de experimento em artigos científicos. Tá? Então, aqui, né, só uma representação simples, né, voltando àquele esquema que o livro traz, que é da proteína REC-A de Escherichia coli, para a gente poder, né, observar aqui, numa representação mais clara, o que é esperado, né? Então, nesse caso, foi utilizado para determinar o peso molecular de uma proteína. Então, a proteína REC-A, ela tem um peso molecular de 38.000. Então, ela vai ficar aqui entre o 45 e o 31. E eu conheço o peso de cada uma dessas bandas que são colocadas geralmente no primeiro pocinho do gel, que é o pocinho de controle. Então, é uma mistura de diversas proteínas com massa conhecida. Então, a miosina tem a massa de 200.000, beta-galactosidase, 116, 250, glicogênio fosforilase B, 97.400. Então, cada uma delas vai formar uma banda aqui no controle. E, né, pela sequência dessas bandas, dá para saber exatamente qual é a proteína, porque elas são conhecidas, e qual é o peso molecular delas. Então, a proteína que tem um peso molecular desconhecido vai ser sempre comparado com essas bandas conhecidas para que seja possível estimar o seu peso molecular, né, dependendo da posição que ela fica com relação a essas de peso conhecido. Agora, se for uma proteína que já tem o peso conhecido, né, esses padrões eles vão servir para saber exatamente onde procurar essa proteína, né? Se eu sei que o peso dela é de 38.000, eu não vou procurar ela muito aqui em cima, nem muito aqui embaixo, porque eu sei que essas têm pesos moleculares diferentes. Então, isso vai limitar a região no qual eu vou olhar para procurar a proteína de interesse, né? Então, isso tudo depende justamente dessa migração que as proteínas vão ter com base justamente na sua massa molecular, né? E isso vai permitir com que a massa seja inferida ou que ela seja comparada com esses padrões para determinar a sua localização em um gel. Eu vou mostrar um breve vídeo para vocês que mostra mais ou menos como funciona essa técnica de eletroforese, né, combinada com o SDS, que separa então as proteínas em um gel. Bom, então a eletroforese com o gel de poliacrilamida e SDS é uma ferramenta muito poderosa que vai separar as proteínas com base no seu peso molecular. Então, pelo fato das proteínas diferirem no seu tamanho, nas suas cargas e no seu formato, elas primeiro são combinadas com o SDS, que quando aquecido, o SDS vai se ligar com as proteínas, vai fazer com que ela se desdobre, se desnature, e ele vai se ligar então na proteína com base no seu tamanho, né? Quanto mais longa for a proteína, mais SDS vai se ligar nela e vai então trazer cargas negativas para a proteína. Então vejam que elas são todas desnaturadas, e se for uma proteína com estrutura quaternária, que tem mais de uma cadeia polipeptídica, essas cadeias polipeptídicas serão separadas nessa técnica.
Então, por isso que ela compromete a conformação nativa da proteína, né? Então, uma vez que as proteínas foram desnaturadas com o SDS, elas são transferidas para o gel, que tem esses pocinhos aqui no topo do gel, e aí carrega a amostra ali. Então, vejam que nesse momento todas elas estão misturadas. Aí é colocado um campo elétrico nesse gel e isso vai fazer com que as proteínas se movam em direção, né, à parte de baixo do gel. Então, pelo fato das proteínas serem menores, elas vão conseguir atravessar melhor toda essa rede do gel de poliacrilamida, enquanto que as proteínas maiores vão ter mais dificuldade para atravessar. Pelo fato de elas terem, né, uma relação igual entre massa e carga, por causa do SDS, elas serão separadas com base no tamanho delas. Então, proteínas menores correm mais no gel, proteínas médias ficam no meio e as proteínas maiores vão correr menos no gel. E aí, com base nisso, elas foram separadas de acordo com o seu tamanho, né? Então, esse é mais ou menos como funciona a técnica de eletroforese em combinação com o SDS. Agora, aqui a gente vai poder ver, né, uma combinação dessa técnica com o imunoblot. Então, esse imunoblot vai combinar aquela separação feita com o SDS e com a eletroforese para conseguir transferir essas proteínas para um gel, para uma membrana, aliás, né? As proteínas estão no gel, vão ser transferidas por uma membrana. E para isso é utilizado esse sistema aqui que forma uma espécie de um sanduíche. Então é colocada uma membrana de nitrocelulose e essa membrana é colocada num eletrodo, né, de carga positiva aqui nesse sanduíche. Aí vem o gel que separou as proteínas. E agora o objetivo é tirar as proteínas do gel e passar para essa membrana de poliacrilamida. Então é colocado a outra parte do sanduíche aqui, aplica a carga elétrica e as proteínas agora vão sair do gel em direção à membrana de nitrocelulose, que está sobre a parte com a carga positiva do campo elétrico. A membrana de nitrocelulose faz com que as proteínas se grudem ali nessa membrana. Então, quando é retirado o gel, ficam só as proteínas separadas na membrana de nitrocelulose. Aí é colocado, né, proteínas como albumina para preencher os espaços vazios da membrana. E nessa técnica é utilizado um anticorpo. Esse anticorpo vai se ligar somente à proteína de interesse. E nesse caso era a proteína vermelha aqui. Então a proteína vermelha, ela tem, né, partes que são reconhecidas por esse anticorpo primário e que é específico para a proteína de interesse. Então, os anticorpos foram colocados aqui, se ligaram somente na proteína de interesse e as outras proteínas que também correram no gel não foram reconhecidas pelo anticorpo. Então, essa técnica é muito, muito específica, né? Então, aqueles experimentos utilizando o fator induzido por hipóxia, que eu mostrei para vocês, utilizou essa técnica aqui de imunoblotting. Então, explora esse reconhecimento altamente específico de anticorpos com certos epítopos de proteínas de interesse. Então aqui está sendo utilizado um anticorpo primário. A função dele é reconhecer a proteína de interesse, né? Lembrando que esses espaços em brancos, então, foram todos preenchidos com albumina, que é utilizado para justamente ocupar os espaços que não foram preenchidos pelas proteínas que correram no gel de poliacrilamida. Então, aí o anticorpo veio e se ligou só na proteína de interesse. Aí, na sequência, é utilizado uma outra técnica agora para localizar onde estão esses anticorpos primários. Então, existe mais de um método possível para detectar onde esses anticorpos primários se ligaram, mas o mais comum deles é a utilização de anticorpos secundários. E aqui nesse caso, os anticorpos secundários eles estão ligados a uma enzima.
e essa enzima reage com um certo substrato, produzindo uma certa coloração. Então, é um substrato cromogênico. Então, quando passa esse substrato, na região que tem um anticorpo secundário ligado, vai produzir essa coloração, nesse caso azul, e ela vai precipitar e se ligar na região da membrana de nitrocelulose somente onde tem a proteína de interesse que foi reconhecida pelos anticorpos. Então, isso vai permitir que visualmente seja possível detectar a localização da proteína de interesse. E o tamanho dessa mancha de coloração vai ser proporcional à quantidade de proteínas que se ligaram aqui na membrana de nitrocelulose. Então, uma mancha maior vai indicar que tinha mais proteínas ligadas ali. Uma mancha menor indica menor quantidade de proteínas. E com base nisso é possível fazer a análise qualitativa e quantitativa dessas proteínas. Então, ela combina a separação da eletroforese com essa técnica do imunoblotting para transferir a proteína, né, e reconhecer ela com anticorpos e curar a sua localização. Uma outra estratégia que pode ser utilizada para separar proteínas diferentes é explorando o seu ponto isoelétrico, por meio dessa técnica de focalização isoelétrica. E ela serve também para determinar o ponto isoelétrico de uma proteína. Então, aqui nesse esquema, as proteínas são colocadas em uma fita de gel que contém um gradiente de pH que é imobilizado. Então, essa fita de gel, cada região dela vai ter um pH diferente. Começa lá em pH 9 e termina lá em pH 3. E aí, quando isso é aplicado quando um campo elétrico é aplicado nesse gel, as proteínas começam a se mover por diferentes regiões de pH. Agora, quando chega no pH que é igual ao ponto isoelétrico daquela proteína, ela fica com carga igual a zero. Então, a partir do momento que a carga efetiva dela é zero, ela não migra mais no campo elétrico. Ela para. Ela não vai ser atraída, né, para nenhum dos pontos. E aí, conhecendo o pH daquela região, que é fixo, né? Cada região do gel vai ter um pH diferente, a proteína fica parada no pH igual ao ponto isoelétrico dela, porque aquele é o momento em que ela ficou com a carga igual a zero e parou de se mover no campo elétrico. E daí as proteínas vão ser separadas, então, com base no ponto isoelétrico que elas têm. E se o ponto isoelétrico de uma proteína é desconhecida, essa técnica vai servir justamente para determinar qual é o ponto isoelétrico da proteína. Agora, essa técnica, né, da focalização isoelétrica, ela pode ainda ser combinada com a técnica de eletroforese, né, na chamada eletroforese bidimensional, que a gente pode ver aqui. Então, primeiro, as proteínas são separadas em uma fita de gel por focalização isoelétrica, e aí isso é aplicado num gel de poliacrilamida para separar agora com base no tamanho da proteína. Então, vai terminar com algo mais ou menos assim, como está mostrado aqui, onde cada um desses pontinhos representa uma proteína diferente. Quanto mais, né, para esse lado aqui do gel a proteína ficou, né, mais ácido era o ponto isoelétrico dela. Agora, quanto mais para baixo a proteína foi, menor era o peso ou a massa, né, da proteína. Então, elas foram separadas com base em duas coisas, né, no ponto isoelétrico e na massa da proteína. Então, essa é a chamada eletroforese bidimensional. Então, ela combina essas duas técnicas para conseguir uma separação maior, com uma resolução maior. Então, no início tinha-se uma amostra muito heterogênea, com muitas proteínas diferentes aqui misturadas,
e depois de aplicar essas duas técnicas em combinação, cada uma das proteínas foi separada em um pontinho específico aqui no gel, com base, né, no seu ponto isoelétrico e na sua massa. Então depois dá para coletar esses pontinhos e obter uma porção bem mais purificada das proteínas de interesse. Bom, e aí, uma vez que as proteínas tenham sido separadas, né, existe esse termo, atividade, que é útil nesse contexto de separação de proteínas. Então, uma mistura, né, muito complexa de proteínas obtidas de um extrato bruto de células, ela geralmente requer mais de uma etapa de purificação para conseguir isolar completamente a proteína de interesse. Para poder dizer, não, agora eu tenho só a proteína que eu quero. Então, durante esses processos, essas etapas de purificação, a proteína pode ser determinada, a sua pureza pode ser determinada avaliando o seu comportamento. Então, se a proteína for uma enzima, pode-se avaliar a reação que ela catalisa. Se for uma proteína que se liga especificamente a uma outra proteína, como por exemplo a ligação à insulina, a fração que melhor ligar a insulina após cada etapa será a fração mais purificada, a que tem maior parte da proteína de interesse. Se uma atividade enzimática, né, é feita em maior quantidade, mais rapidamente, uma certa quantidade de substrato é convertida em produto, a porção que faz isso mais rapidamente é a porção mais purificada. Então, esse termo atividade, né, vai se referir justamente à função da proteína. Então, para o caso de uma enzima, é essa capacidade de converter o substrato em um produto. E essa atividade, ela pode ser comparada com a concentração total de proteínas. E quando essa relação é feita, aí tem o termo atividade específica. Então, esse slide aqui, ele tenta nos demonstrar exatamente isso. A diferença entre esses termos, atividade e atividade específica, para se referir ao grau de pureza de uma fração contendo proteínas. Então, aqui nesses dois Erlenmeyers, né, tem várias esferas, cada uma dessas bolinhas aqui representa uma proteína. Então, eu tenho cores diferentes para representar, né, proteínas diferentes, e eu estou interessado na proteína vermelha. Então, a atividade nos dois Erlenmeyers para a proteína vermelha é igual, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 proteínas vermelhas aqui e 5 proteínas vermelhas aqui. Então, em termos de atividade, os dois são iguais. Mas quando eu falo de atividade específica, é claro que esse Erlenmeyer aqui tem uma atividade específica muito maior do que esse Erlenmeyer aqui. Porque a atividade específica leva em consideração a atividade da proteína de interesse, né, com base nas outras proteínas. Então, como aqui eu tenho uma proporção muito maior da proteína de interesse com relação a todas as outras proteínas, a atividade específica aqui é bem maior. Agora, aqui se eu for fazer uma proporção entre a proteína de interesse com o todo, uma quantidade total de proteínas, né, a minha proteína de interesse está muito mais diluída nesse monte de proteínas diferentes. Então, a atividade específica aqui é bem menor. Tá? Então, essa é a diferença entre esses termos. Atividade, nesse caso, seria igual para os dois. Atividade específica, muito maior aqui do que aqui, porque ela é uma relação da minha proteína de interesse com o todo.